Olá, pessoal! Estamos começando hoje mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta. O nosso convidado de hoje é o cardiologista e intervencionista Dr. Selmo Ferreira. Ele vai nos esclarecer vários pontos sobre infarto, já que o índice é alto no país. Não é isso, Frânio? Pois é. Tudo bem, Liliane? Hoje o papo vai ser muito produtivo, né? E muito importante e esclarecedor também, né? Porque são muitas dúvidas a respeito do infarto, também do AVC, né? Que a gente vai falar um pouquinho do AVC. E vamos começar falando das estatísticas, não é isso, Liliane? Sim, Frânio. A gente vai começar falando, doutor Selmo, sobre os dados, né, do país. Nós temos informações do governo federal de que são de 300 mil a 400 mil casos de infarto no país e que desse total, de 5 a 7 casos, tem um óbito. A gente gostaria de saber se esse dado é um dado que se reflete também aqui na nossa região e por que essa incidência é tão alta, né? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, à Liliane, ao Frânio, estar aqui presente com vocês, poder esclarecer um pouquinho sobre o infarto, como você já mesmo citou, é uma das principais causas de morte, não só aqui em Campos, mas no Brasil e no mundo. As doenças cardiovasculares elas são responsáveis por ser a principal causa de morte. Aí nós temos o infarto e temos o AVC. Mas entre as duas causas de morte, dessas principais causas, o infarto ainda é a primeira causa de morte. Como você citou, a mortalidade ainda é alta no atendimento, principalmente na rede pública, porque o infarto é uma doença que tem que ter um tratamento rápido, um diagnóstico também preciso, para que quando identificarmos fazermos o diagnóstico, possamos fazer imediatamente o tratamento. 50% dos pacientes que infartam, infelizmente, eles não têm nem a oportunidade do tratamento, eles morrem na primeira hora. E por que eles morrem na primeira hora? Devido a uma arritmia cardíaca. Então é muito importante que na suspeita, no sintoma que nós vamos falar um pouquinho a seguir, o paciente procure um hospital, procure uma emergência, para que ele possa ser avaliado com um médico, para que ele possa fazer um eletrocardiograma e ter ou não o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Então, a realidade de Campos não é diferente do restante do mundo. Aqui também, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte aqui na nossa região. Agora, doutor, o senhor começou falando do infarto e citou também o AVC. Eu queria que o senhor falasse qual é a diferença do infarto e qual é a diferença do AVC. Sim. O AVC, nós temos dois tipos de AVC. Nós temos o acidente vascular cerebral hemorrágico, que ele ocorre quando se tem uma ruptura de um vaso, numa presença de um pico hipertensivo, numa emergência hipertensiva, o vaso rompe e sangra, ou na presença de uma malformação vascular, quando se tem um aneurisma ou alguma malformação, e em determinado momento essa malformação ela se rompe e causa um sangramento. E temos o AVC isquêmico, que é o AVC que tem uma diminuição de fluxo no tecido cerebral. E esse sim tem semelhanças com o infarto, que o infarto nada mais é também do que uma trombose, uma oclusão no vaso que irriga o músculo do coração. Então o AVC isquêmico é um vaso que está irrigando o cérebro e você tem uma trombose ou uma oclusão desse vaso e leva a diminuição de fluxo de sangue, diminuição de nutrientes para aquele tecido e aquele tecido acaba morrendo. E a gente também tem que ter o quê? Um tratamento e um diagnóstico precoce para reverter rapidamente esse processo. Quanto mais cedo trabalharmos no infarto, quanto mais cedo trabalharmos no AVC, menor vai ser a sequela, menor serão as complicações e menor será a mortalidade. Então, o que nós temos semelhante no infarto e no AVC? Obstrução do vaso, diminuição de fluxo de sangue. Então, o tecido cerebral morre e a célula do músculo cardíaco morre por falta de aporte de sangue. Então, nos dois tratamentos, o que nós temos que fazer? Desobstruir o vaso. Isso é que eles têm em comum. O diagnóstico precoce e a desobstrução do vaso, seja a nível cerebral, seja a nível cardiológico. Muitas vezes nós temos uma placa de ateroma, uma placa de gordura, que essa placa ela acaba se rompendo e forma-se um coágulo nessa placa que leva à obstrução do vaso. Então, esse é um mecanismo tanto do AVC, né, isquêmico, como também do infarto. Em relação ao tratamento, a gente pode, mais na frente, falar um pouquinho sobre os dois tratamentos também
que é o que vai impactar aí na redução aí da mortalidade. E tem a questão também da prevenção, né? Como é que hoje você pode prevenir assim, os problemas cardiovasculares? Essa pergunta é muito importante, porque o ideal é a gente sempre atuar de forma muito eficaz na prevenção. Evitar que a doença chegue e as suas consequências, porque é mais difícil. A gente exige, quando você tem um infarto agudo, um acidente vascular cerebral, nós temos que ter toda uma estrutura de atendimento, protocolos, medicamentos de alto custo, hemodinâmica, hospital terciário. Então, a gente já vai para uma abordagem que acaba impactando muito em termos de custo no tratamento. E a prevenção, ela é muito importante, porque fazendo a prevenção, a gente vai retardar a incidência da doença, vai retardar a prevalência, vai retardar esses casos de infarto e de acidente vascular cerebral. E quando a gente fala de prevenção, a gente fala dos fatores de risco. Porque o que leva ao infarto e ao AVC, que também são comuns? São os fatores de risco. Nós temos aqueles fatores de risco que são modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis, a idade, né, e a história familiar. Esse não tem como, é a genética, e o envelhecimento nós não temos como impedir. Porém, outros fatores de risco nós podemos atuar, como obesidade, colesterol alto, diabetes, controlar o diabetes, hipertensão arterial, que hoje é muito prevalente na população, hipertensão e diabetes, sedentarismo. Então, esses fatores de risco, eles levam um processo inflamatório na parede dos vasos, isso deposita gordura e, com o passar dos anos, essa obstrução aumenta, levando ao infarto ou ao AVC. Então, nós temos que atuar na prevenção trabalhando nos fatores de risco. Então, uma vida menos sedentária, atividade física regular, controle de peso, controle de colesterol, controle da pressão arterial. Hoje nós temos uma gama de medicamentos que controlam a pressão arterial. Então, a pressão arterial e o diabetes, às vezes, na sua fase inicial, elas são muito silenciosas. Isso é muito ruim. Então, a pessoa não procura o médico, não faz uma avaliação preventiva, então não tem esse diagnóstico e a doença vai avançando, vai causando processo inflamatório na parede dos vasos, e quando ela procura já ajuda, já está com uma doença instalada. Então, a prevenção ela tem um papel primordial, não só para evitar o AVC, o infarto, mas depois que o paciente também tem o episódio, a gente tem que continuar prevenindo. A gente chama prevenção secundária. A primária é quando ainda não teve o evento. E a secundária ela é tão importante quanto, até mais importante, porque você já teve o evento, né? Então, a prevenção ela tem que ser feita toda a vida. Então, assim, é difícil, porque a gente mudar, às vezes, nossos hábitos, a gente tem que mudar a nossa rotina. É muito difícil. A parte de alimentação, eu falei muito do colesterol, mas a alimentação rica em fritura, gorduras, isso tudo contribui para o aumento do colesterol. E um outro fator de risco que eu não comentei ainda, que está praticamente cometendo toda a população hoje em dia, é o estresse. Então, esse ritmo de vida que nós temos... Que é quase inevitável, né, gente? É então, quase inevitável. Nós temos o estresse. Então, eu não diria aqui para a gente não ter estresse, mas para a gente ter um equilíbrio, tentar reduzir a carga de estresse. E como que a gente reduz isso? Organizando o nosso tempo, tendo horário, né, com um espaçamento maior entre uma atividade e outra. A atividade física é muito importante para a redução do estresse, mas isso às vezes é difícil a gente colocar na nossa rotina diária, mas isso tem que ser pensado, porque é isso que vai mudar a história natural do infarto e do AVC, é a prevenção. Então isso é fundamental, essa pergunta que você fez sobre prevenção, e as pessoas têm que ter essa consciência, não pode deixar acontecer para a gente começar a se cuidar. Isso a gente vê muito, a pessoa às vezes não tem um cuidado e quando tem um evento ela muda totalmente, ela espera ter... Aí muda a rotina. E aí muda a rotina. E eu acabei aqui, a gente fala, são vários fatores de risco, eu acabei esquecendo do cigarro, né? Que é o fumo também é um importante fator de risco também para a doença coronária, assim como para outras doenças, câncer e tudo. Doutor, me diz uma coisa, e a rapidez no atendimento de um paciente que está sentindo os sintomas, é importante isso? Isso aí é fundamental, e isso é que vai fazer a diferença entre um tratamento com melhor resultado e com pior resultado. A gente tem um ditado que chama tempo é músculo, né? No caso do infarto agudo do miocárdio. O que isso quer dizer? Quanto mais cedo nós tratarmos e diagnosticarmos o infarto, menos músculo nós vamos perder.
melhora a função cardíaca, melhora o prognóstico, melhora a sobrevida. E quanto mais cedo tratarmos, menores serão as complicações e menor será a mortalidade. Então, o tempo é fundamental. O diagnóstico precoce e o tratamento correto para desobstrução do vaso são os pilares do tratamento do infarto. E também do AVC, que tem o mesmo raciocínio. Quanto mais, o AVC, então, é mais rigoroso ainda do que o infarto. O AVC, você tem um tempo ali específico para você poder atuar no AVC. Passou daquele tempo, a gente não pode atuar. Então, o AVC também ele tem que ser encaminhado de forma rápida para o serviço, para poder ser feito o medicamento para desobstrução da artéria. Então, assim, a pergunta sobre o tempo, ela é fundamental. Sobre o diagnóstico também, porque você só vai encaminhar se você tiver o diagnóstico. E aí que entra a importância do projeto SOS Coração e de qualquer atendimento de emergência ou infarto que acaba orientando esses fluxos, que a gente nem pode falar um pouquinho a seguir. Esse SOS, acho que você pode falar um pouquinho, Liliane. Nós estamos aqui em Campos do Goytacazes, pessoal das nossas redes sociais, que não sabe, para a gente se localizar, nós estamos em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, e existe um projeto bacana, né, Liliane? Vai falar um pouquinho. Você faz parte, né, da equipe do SOS Coração aqui em Campos, e que tem sido responsável, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, e que tem sido responsável por salvar muitas vidas. Como é que funciona o SOS Coração? O SOS Coração é um projeto que a gente já vinha conversando em outras épocas também para tentar implantar, uma vez que ele tem o objetivo principal de reduzir a mortalidade e a morbidade da principal causa de morte no Brasil e no mundo, que é o infarto. Então, é um projeto de extrema importância e tem um impacto muito importante na mortalidade. E por que talvez a gente não tenha conseguido isso anteriormente? Porque teve que ter um esforço muito grande, não só do nosso gestor municipal, Paulo Irano, com Marcos Soares, subsecretário, que tiveram uma dedicação muito grande em entender a necessidade e colocar o projeto para frente. O governo do estado também entrou participando da estruturação desse projeto. Então, assim, o projeto ele tem esse objetivo de atender o paciente com infarto agudo do miocárdio na primeira hora, que é a questão da agilidade. Da agilidade. Então, o projeto, ele organizou de uma forma em que nós temos uma equipe multidisciplinar de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de raio-x, o próprio médico também que atende o paciente lá na ponta, que eu vou explicar os UPHs, os hospitais, e é feita uma comunicação junto com o médico da cardiologia intervencionista, que somos os médicos que fazemos o procedimento. A gente faz esse primeiro contato com esse médico da ponta, ele nos envia o eletro, nós discutimos o caso e encaminhamos para o hospital de referência. Hoje nós temos 2 hospitais que estão atendendo o SOS Coração. É o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Campos e o Hospital Escola Álvaro Alvim. E a equipe hoje é composta pelo Dr. Jamil Soares, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Selmo, que sou eu, Dr. Ábido e Dr. Halim. Nós somos 5 profissionais que atendem. E a gente alterna esses 2 hospitais numa escala de plantão de 24 horas, domingo a domingo. Então, e nós temos uma escala também dessas equipes que nos dão suporte, de enfermeiros, técnicos, e nós temos que ter também um leito disponível nesse hospital para receber esse paciente. Então, o Hospital da Santa Casa do Álvaro Alvim, junto com seus coordenadores de CTI, no caso da Santa Casa o Dr. Kleber Glória, no caso do Álvaro Alvim a doutora Patrícia, eles organizaram o CTI deles para ter, no dia do sobreaviso, 2 vagas para o SOS. Então, aí a gente já vê como que é complexo a montagem do SOS, uma estrutura que envolve o hospital terciário, envolve equipe médica, equipe técnica de enfermagem, todo uma... E a ponta também, né? E a ponta. E a ponta é fundamental para esse projeto, porque a ponta é que faz o diagnóstico, a ponta é que tem o primeiro atendimento. Então, hoje, depois de... Nós começamos o projeto, foi em 1º de março. Nós estamos agora em outubro, são quase 8 meses. Nós já tratamos aproximadamente aí 160 pacientes com infarto do miocárdio. Então,
Os médicos da ponta também Quer dizer, hoje... 160 vidas salvas. 160 vidas salvas, exatamente. Então, o médico da ponta hoje, ele está ficando cada vez mais qualificado, porque ele hoje ele tem um suporte de uma equipe de especialista para a discussão dos casos. A gente até conversa entre nós, às vezes nós temos por dia, por exemplo, ontem foi meu dia de SOS. Então, às vezes eu recebo 8 ligações, 7 ligações, mas das 7, 1 ou 2 que vêm para o hospital. Por quê? O colega que está lá na ponta, às vezes é difícil a decisão. Então, ele tendo um especialista para ele poder discutir o caso, mandar o eletro, isso dá muita segurança ao colega que está na ponta. Porque nem todos são cardiologistas, né? Muitos são clínicos, têm outras especialidades. Então, a gente também não pode exigir desses colegas um conhecimento cardiológico. Então, esse projeto até, ele está sendo muito importante nesse sentido, de criar essa rede de informações, de educação continuada, junto à equipe da ponta. E quem que participa do projeto? Quem que a gente atende, como você falou no início? São João da Barra, São Fidélis e Campos. A gente atende todas as UPHs, as UPAs, Hospital Geral de Guarulhos e Hospital Ferreira Machado. Então, existe um WhatsApp, né, um grupo do SOS, e tem a nossa escala de plantão, e os colegas, quando atendem um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, eles entram em contato conosco. E a partir dali é desencadeado... É uma base que existe do SOS em Campos, só para atender essa região. Doutor Selmo, a gente sabe que existem, né, vários sintomas, assim, cada um às vezes fala, um é dor no peito, às vezes aparece sente alguma coisa no braço. Normalmente, o que é mais comum, assim, é realmente a dor no peito? Sim. E tem algum sintoma que antes já é um sinal de alerta? Sim. Olha, está na hora de procurar um cardiologista. Essa pergunta sua é fundamental, porque a gente ouve histórias de alguns pacientes que a gente atende. Ah, doutor, eu tive uma dor, fiquei em casa. Eu tive uma dor no estômago, eu tive uma dorzinha no peito, não procurei o médico. Ele retarda ir ao hospital. Isso é a pior coisa, porque muitas vezes esse sintoma já pode ser um infarto. Nossa. O sintoma típico, que é a dor em aperto no peito, uma sensação de peso, irradiação para o membro superior esquerdo, suor frio, vômito. Isso é o clássico. A dor na mandíbula também pode ser uma dor de infarto. Então, esse é o sintoma clássico. Só que muitas vezes o infarto se manifesta com sintomas atípicos, que a gente chama. Que tipo de sintoma? Às vezes uma dor no estômago, às vezes só um enjoo e um vômito. Isso ocorre principalmente em idosos, pacientes diabéticos e às vezes em mulheres. Então, muda um pouco, às vezes, a característica do sintoma em determinada população. Então, por isso que é importante não achar que o infarto é só aquela dor no peito forte. Às vezes pode ser um desmaio, pode ser um infarto, porque fez um baixo débito, ou seja, a pressão baixou. Suor frio e vômito pode ser, né, um sintoma de infarto. Então, o ideal é procurar um atendimento. É claro, quando tem aquela dor no peito forte, irradiando, a gente já corre, já pensa. Mas sempre que tiver uma dúvida, é importante procurar o pronto atendimento, procurar um atendimento médico, fazer um eletrocardiograma, para poder descartar e não deixar passar. Porque eu volto naquela estatística inicial que eu falei, 50% não chega ao hospital. Nós estamos falando dos pacientes que chegam ao hospital. Então, olha quantos pacientes que nós já perdemos por falta de procura a uma emergência. E ele só consegue reverter a arritmia se tiver um cardioversor, um desfibrilador, que é o que reverte nessa fase inicial do infarto. E hoje há uma incidência maior, assim, entre mulheres, homens, uma faixa etária que esteja mais vulnerável? Hoje o infarto ele tem acometido cada vez mais pessoas mais jovens, tanto homem como mulher. Jovens? Jovens, 40 anos, 50 anos, por causa daquilo que nós falamos anteriormente, dos fatores de risco que estão muito presentes, principalmente o estresse. Então, são pessoas com jornada dupla, sedentários, estressados, engraçado, às vezes tabagismo, fumando, até um colesterol elevado. Então, assim, esses fatores de risco contribuem para a incidência do infarto hoje ser um pouco mais precoce. Né? É claro que tem todas as faixas etárias. E na mulher também temos aumentado a incidência de infarto por conta disso que nós acabamos de falar. Estresse, as múltiplas jornadas. E é verdade, eu que me cuide. Cuidado, Liliane. E é verdade que quanto mais jovem, mais perigoso?
O infarto ele é perigoso em todas as idades. Se a gente tiver um infarto, porque muito depende, algumas situações que podem complicar o infarto. Por exemplo, se você tiver um infarto pequeno, uma artériazinha pequena, pode ser que ela não traga uma consequência maior, ela não tenha uma perda de músculo grande, não vai ter. Um infarto pega um vaso mais proximal, que a gente chama, pega uma área de risco grande, é um infarto mais extenso. Esse é um infarto mais grave, que pode trazer mais complicações. Mas não dá para dizer também que esse pequeno infarto poderia gerar uma arritmia e ser uma causa de morte súbita. Então, assim, todo infarto, ele tem risco. Quando a gente fala do infarto mais jovem ser pior, é porque existem alguns estudos que falam sobre, com o passar dos anos, a doença crônica, o entupimento, se dissolve circulações colaterais para aquela região. Às vezes você tem um entupimento de 90%, a pessoa vai levando a vida dele ali normalmente, o coração desenvolve, já é da própria natureza, uma circulação que vem de outro vaso e começa a irrigar. E quando fecha esse vaso, essa colateral supre. Então, esse conceito de que no infarto no paciente mais idoso seria menos grave, em algumas situações, mas não é pelo contrário. No idoso tem mais comorbidade, você tem outros fatores de risco, então também é grave no idoso. E no jovem, não tendo esse desenvolvimento de colateral, em alguns estudos, é mais grave no jovem porque não desenvolveu colateral. Mas tanto no paciente mais jovem como no paciente idoso, o infarto é uma doença grave. Sim, são pequenas particularidades que podem aumentar ou reduzir a gravidade em determinada idade. A gente vê, às vezes, até nessas provas físicas, né? Em algumas situações de prova de polícia, treinamento, de militares. Pessoas passando mal. São muito jovens, muito jovens. E, às vezes, nem sabem que tem algum problema, né? Sim. E que acaba acontecendo ali acaba sendo... porque a maioria dos infartos, ela ocorre devido a uma rupturazinha de uma placa de gordura, uma placa de ateroma que a gente chama. E o que leva a essa ruptura da placa? Às vezes a própria característica dessa placa, inflamação, uma capa fina ali dessa capa de gordura, um esforço físico grande, uma emergência hipertensiva, isso pode levar a uma ruptura dessa placa e ali infarto. Então, às vezes a pessoa está fazendo um esforço físico extenuante, pode ter um aumento de pressão, pode ter alguma alteração ali da parte hemodinâmica, da pressão, e levar a uma ruptura de uma placa e levar aí ao infarto agudo. Por isso que, às vezes, no esforço físico, a gente... Sim, e junto com o estresse também, porque é uma prova, né? Uma etapa da prova. E aí você está mais ansioso ali, preocupado. Pode ser o agravante. Agora, eu estou com uma curiosidade. O senhor falou, voltando um pouquinho ao SOS Coração, que o senhor falou sobre agilidade, que o senhor falou que é uma inovação em Campos, onde a gente está, no nosso estado, no interior do estado. Qual a diferença do SOS Coração de Campos para os outros atendimentos no restante que não tem o SOS Coração? É agilidade? O SOS Coração, ele tem o principal tratamento é a desobstrução da artéria através do cateterismo, um procedimento chamado angioplastia. Esse procedimento a gente leva o paciente para a sala de cateterismo, faz um acesso arterial no braço, na artéria do braço ou na artériazinha da virilha, passa-se um catéter, filma a artéria, identifica aonde está a obstrução e ali é feito um tratamento. Passa-se uma corda bem fininha, flexível, depois um balão para desobstruir o vaso e depois coloca-se uma prótese chamada stent. E a gente restabelece esse fluxo de sangue. Então nós temos dois tipos de tratamento para desobstruir a artéria. A angioplastia primária e o trombolítico. O trombolítico, o próprio nome está dizendo, lítico é lise de um trombo, de um coágulo. É um medicamento que é feito na veia e desobstrui o coágulo. Só que o tratamento trombolítico, ele não tem a mesma eficiência, a mesma eficácia da angioplastia primária. A gente consegue desobstruir os vasos em torno de 70%, 60%, 70% dos casos. 30% a gente não consegue desobstruir. E alguns pacientes têm contraindicação para trombolítico. E o trombolítico, ele age só no coágulo. A lesão que fica abaixo ali, que é a placa que rompeu, ele não age, ele só age no coágulo. Depois vai precisar fazer o cateterismo. Só que esse é um medicamento bom, muito bom, reduz mortalidade o trombolítico, porque ele abre a artéria em 70% dos casos. Agora, a angioplastia primária, que é o que nós fazemos hoje no SOS, é o padrão ouro. É o melhor tratamento para o infarto com supra. Isso no Brasil e no mundo. Serviços que têm o atendimento
para infarto agudo na primeira hora com equipe multidisciplinar, esse é o padrão ouro. Então, onde a gente observa isso? Geralmente na rede privada, em grandes hospitais, em grandes centros. A gente não observa isso na rede pública, de forma geral, isso é muito difícil. Então, esse para mim foi o grande diferencial da gestão do Vladimir, do Dr. Paulo Irano, do Dr. Marcos Soares, que se empenharam e entenderam essa importância desse projeto e desse tratamento. Porque na angioplastia, nós conseguimos tratar, desobstruir esses vasos em torno de 97%, 98% do caso. Trombolite, eu falei ali 60%, 50%, 70%, nessa faixa. A angioplastia não, chega a 98% de sucesso. E a gente trata não só o trombo, mas a lesão que está abaixo. A gente já desobstrui a artéria. Então, assim, é um projeto que nós temos tempo. Eu não posso, vai ter um SOS daqui 2 horas. Não. Teve o SOS, já é desencadeado, a gente tem que botar o doente na sala hoje em 60, 90 minutos para abrir. Porque quanto mais precoce... É a questão da agilidade mesmo, né? Hoje, através do projeto, é custeado com recursos públicos, né? Tem essa parceria aí, prefeito. Sim. Um atendimento desse, um tratamento desse, quanto custa, assim, em média, na rede privada? Na rede privada, um procedimento desse custa na faixa aí de uns 15 mil reais, 18 mil reais. Nossa, e na rede do SUS, a metade. Mas isso é custeado pelo próprio recurso. Pelo recurso federal, público, ele custeia esse... Agora, o senhor trouxe alguma ilustração para a gente aí, para explicar melhor isso, né? Tem para a gente, né? Aí, para a gente entender melhor isso, porque é um assunto complexo para quem é leigo, né, Liliane? Meu Deus! Funciona, mas a gente consegue entender bem, vendo a imagem, a gente vai conseguir entender bem. Olha lá, doutor. Fica à vontade, se eu quiser levantar, explicar para a gente o que está acontecendo aí nesse momento. Pode parar um pouquinho a imagem? Volta um pouquinho. Pode voltar um pouquinho. Aqui nós temos o catéter. O catéter, através do catéter, nós injetamos um contraste. O contraste, ele substitui o sangue e a gente consegue visualizar o interior do vaso. Então, na verdade, o vaso nosso funciona como se fosse um caninho levando sangue para o músculo do coração. E o que a gente pode observar aqui? Quando a gente injetou o contraste, substituiu o sangue, a gente consegue filmar, visualizar o interior do vaso. E a gente observa que ele vem enchendo e aqui ele tem uma interrupção. Normalmente esse vaso deveria vir até aqui embaixo. E aqui foi onde tinha uma placa, como eu falei anteriormente, de gordura, que formou um coágulo e um trombo. E o vaso ocluiu. Nesse momento, o doente está infartando. Ele não está tendo nutrição no músculo do coração com os nutrientes, com oxigênio, com sangue, e a célula do músculo está o quê? Morrendo. Quanto mais cedo abrimos esse vaso, menos músculo morre, menos perda da função e melhor a sobrevida, menor a complicação. Então, nós temos que ser rápido no tratamento da obstrução coronariana. Tem. Aí, o que nós vamos fazer a seguir? Então, isso é logo quando o doente... naquela imagem ainda, naquele mesmo, dá sequência naquele outro. Isso, dá sequência. Então, a gente passa uma guia chamada corda guia 014, que é uma cordinha bem fininha. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A gente ultrapassa a lesão, pode parar um pouquinho. Aqui a gente está passando então a guia, que é uma cordinha bem flexível através da lesão. A lesão estava aqui. Aqui o balão está sendo posicionado para ser insuflado, ou seja, ser dilatado e comprimir essa lesão próximo. Pode passando um pouquinho essa imagem. Pare um pouquinho. E aqui a gente já observa uma coisa bem interessante. Volta um pouquinho. Volta bem pouquinho. Volta. Aí. A gente já observa que o vaso já começou a encher todo. Tá vendo? Olha o contraste vindo aqui de sangue. E a gente vê uma diferença entre o diâmetro do vaso nesse local e nesse local, onde era a placa de gordura que estabilizou. Aqui está a lesão que levou ao infarto. Foi aquela placa que rompeu e formou um coágulo. E aqui ainda tem a lesão residual. A angioplastia, ele tratou o trombo aqui, fez a angioplastia com o balão e agora nós vamos colocar o stent, que vai tratar a lesão residual e já vai abrir e normalizar o fluxo do vaso. Pode seguir? Pode seguir. Aqui já é o stent sendo implantado. O stent é uma prótese que está clipada, que está aderida no balão, a gente insufla o balão. E aqui após a dilatação. A gente vê que é um vaso enorme, um vaso grande. Não, volta aquela última imagem, dá uma paradinha só.
só aquela anterior, essa aí, pode ir mais pro finalzinho dela só pra gente ver. Não, um pouquinho antes. Esse aqui já é outro vaso. Antes um pouquinho. Aí, não, antes um pouquinho. Antes, um pouquinho, pode voltar um pouquinho. Não, para trás ainda. Aí, aqui, logo depois daqui, você dá uma parada na hora que encher. Pode ir um pouquinho mais. E para onde? Para frente? É para frente, pode ir. Para a imagem agora. Lembra que a lesão era nesse ponto aqui. Aqui o stent já está liberado, já foi implantado. Mesmo diâmetro já. E o diâmetro já está igual. É isso que eu queria mostrar. Se quiser passar um quadrinho pequenininho só, vai ver melhor. Pode ir um pouquinho. Aí, você vê que aqui estava a lesão, aqui já está implantado o stent, a gente já vê que normalizou o diâmetro do vaso e o fluxo da artéria do coração. Nossa. Então, a vantagem da angioplastia é essa. A gente trata a obstrução e já trata também o trombo e a obstrução subjacente ali. E o paciente já tem uma recuperação mais rápida. Pode passar o próximo, só para a gente ilustrar um segundo caso. Nesse segundo caso, a gente vai logo observar, pode passando. Os 3 casos, doutor Selmo, são mesma faixa etária? Sim, tem paciente a gente atendeu várias faixas etárias, 80 anos, 60 anos. Para um pouquinho, pode ir. Para essa imagem agora. Aqui é a mesma coisa. Aqui já é a coronária esquerda. A gente vê a cordinha sendo passada através da lesão e vê um stop aqui, ó. Uma obstrução. Era uma placa que havia aqui também, que formou um trombo e ocluiu. Então, nesse momento, o paciente está infartado, não está chegando sangue no músculo. E essa é uma das principais áreas do coração, que é a artéria descendente anterior, irriga uma área muito importante, muito nobre do coração. Próximo. E após a passagem da guia, da corda, a gente coloca o balão, pode ir passando. Aqui o balãozinho já está sendo insuflado para abrir o vaso. Próximo. A gente já vê que a artéria já começa a normalizar seu fluxo. E aqui está sendo implantado o stent. Próximo. E esse é o resultado final. A gente vê que abriu todo o vaso e normalizou a lesão residual. Então, esse foi um outro caso que nós fizemos também, que tinha um infarto na parede anterior. Próximo. O terceiro e último caso foi até um pouco semelhante também. Próximo. Uma obstrução também bem no terço proximal do vaso, aquilo que nós falamos, quanto mais proximal, pior, porque pega uma área do músculo muito maior, irriga, então você vai ter muita perda de músculo, então esses pacientes podem ter insuficiência cardíaca, pode ter complicações de ruptura e ter uma evolução muito desfavorável. Então a gente observa, volta um pouquinho só. Esse caso aqui é interessante, volta um pouquinho. Pode voltar um pouquinho para a gente pegou ela fechada. Antes do balão, volta um pouquinho. Pode passar aí. Aqui a gente já tinha passado a corda, feito já o balão. Próximo. Aí a gente pode observar, volta um pouquinho. Olha que interessante nesse caso. Volta à imagem anterior. Volta um pouquinho só. O balão pode ir, deixa ela cheia, vai. Pode ir depois daí, pode ir. Aí, para aí. Volta um pouquinho, para mostrar isso aqui cheio. Aqui a gente vê que o vaso já restabeleceu o fluxo, mas tem uma lesão residual importante. Volta um pouquinho. Aí. Aqui nesse ponto. Vai para frente. Pode ir, aí, ó. Aqui a gente já vê que tem um estreitamento importante onde ela estava fechada. Então, depois do balão, a gente vem aqui, coloca o stent e normaliza o fluxo. Pode passar o próximo. O que causa dor é o entupimento do vaso. Na hora que fechou o vaso, não tem fluxo, dá dor no peito. Então, aqui a gente está vendo que o stent está sendo aberto. Você vê que marcou bem ali, né? Formou uma ampulheta ali e a gente está abrindo bem o vaso, ó. Tá vendo? Próximo. E aí é o resultado final. Enchendo todo o vaso que não estava nutrindo nada. Então, a dor é ocasionada pelo entupimento, pela oclusão do vaso. Agora, doutor, uma curiosidade. Isso aí tudo é feito com corte ou não? Não. A gente geralmente faz um acesso na artéria radial, aqui no braço, na região do punho, ou na artéria femoral, na região da virilha. Hoje a gente cada vez mais tem usado o acesso radial.
Tem algumas vantagens em termos de redução de sangramento, porque a gente usa muito medicamento para afinar o sangue, usa anticoagulante durante o procedimento, então a artéria radial tem algumas vantagens, mas em algumas situações a gente não consegue usar a radial, usa a artéria femoral também, que é um excelente acesso, e toma todos os cuidados para não ter nenhum risco de hemorragia ou sangramento. Então, o acesso é feito por punção, não se dá ponto, não se corta, e depois dali a gente retira o introdutor, que é como se fosse um canudozinho por onde a gente passa. Mas isso aí é com anestesia geral? Local. Na maioria das vezes, tudo anestesia local. Nossa Senhora. Tecnologia também trouxe um grande avanço, né, para a medicina e nesses tipos de procedimento também, né? Sim, sim. Então, só voltando aqui, a gente vai falando sobre várias informações, a gente comenta muitas informações aqui, são muitas informações, detalhes, verdade. Mas comparando o nosso SOS com outras instituições, com outros estados, com outras cidades, hoje a população de Campos e da região tem à sua disposição um tratamento que é padrão ouro no tratamento do infarto, que poucas cidades no Brasil oferecem. Eu acho que a gente conta no dedo hoje que um programa como tem aqui na cidade de Campos. E a gente observa mais isso, como eu falei, na rede privada, em grandes centros, que aí tem toda uma estrutura financeira para poder gerar esse tipo de programa. Doutor, você é uma curiosidade agora. O que levou, você tem 35 anos de profissão. Sim. O que te levou assim, a cuidar de coração? Eu tenho um viés que meu pai é cardiologista, né? Então, assim, mas também não é só por ele ser cardiologista, minha mãe era também ginecologista, obstetra, eu poderia ir para o outro lado. Poderia ir para o outro lado, A medicina estava no seu caminho. Estava no meu caminho. Mas, na minha época de faculdade, ainda no 4º ano, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos. Na época, o Dr. Jamil, que foi o pioneiro nosso aqui na área de hemodinâmica, cardiologia intervencionista, eu assistindo ele apresentar alguns casos, acompanhando lá na Santa Casa também, aquilo vamos dizer, me tocou no sentido que era um tratamento em que a gente muda muito a história natural da doença, a gente consegue ter uma ajuda, né, assim, muito grande ao paciente. É muito gratificante você diagnosticar e tratar a doença, reverter um quadro como esse. Mas a hemodinâmica, a cardiologia intervencionista, ela não se restringe só à coronária. Existem outras áreas de diagnóstica e de atuação, como a parte valvar, né? O próprio AVC. Então, assim, existem outras doenças associadas também da parte cardiológica que a gente acaba também atuando. E a gente acaba fazendo também a parte clínica, consultório, às vezes faz um pouco da parte clínica também. Agora, pegando o gancho da pergunta de Liliane, em 35 anos de atividade, o que mudou? Evoluiu? Como é que está essa situação? Como é que o senhor vê? Faz um paralelo de 30 anos atrás para agora. O que a gente na avançou? Sua área? A gente avançou nas tecnologias, avançamos nos materiais, avançamos na qualidade, nos diâmetros e na própria qualidade do stent, da prótese. Antigamente, nós não tínhamos o que a gente chama hoje de stent recoberto com medicamento, né? Antigamente a gente tinha um stent que era uma prótese normal, como a gente tem hoje, só que não tinha esse medicamento que inibe o que a gente chama de restenose. O que é restenose? Restenose nada mais do que uma cicatrização quando a gente coloca o stent. Quando a gente coloca o stent, a gente está comprimindo a placa de gordura, faz uma lesão ali no vaso, o organismo recobre aquele stent e depois fica recoberto ali, fica definitivo. Naquela época, no início, a restenose era em torno de 30%, ou seja, a cicatrização ali no local onde a gente implantava o stent era maior. E isso aí, às vezes, a gente tinha que submeter o doente a um novo procedimento para desobstruir aquele vaso. O que avançou nos stents? Um medicamento que inibe essa restenose, que diminui o exagero da cicatrização. Então, a restenose caiu para 5%, 4%. Então, foi um benefício muito grande, porque a gente acabou tendo que abordar menos esses pacientes. O tratamento se tornou mais o quê? Mais eficiente, porque a gente conseguia desobstruir e a lesão não voltar no local. Então, isso foi um dos benefícios.
que a gente observou mais nesse período? Novos materiais, novas cordas, novos catéteres. A gente tem uma situação na coronária, na doença coronariana, que chama oclusão crônica. São aquelas oclusões que têm mais de 3 meses, oclusões que são mais difíceis de tratar. Nós tínhamos, antigamente, também um sucesso muito menor, porque a gente não tinha materiais dedicados, cordas, guias, que hoje existe todo um arsenal para tratar a oclusão crônica. Então, a gente passou de um sucesso de 60% hoje para 90% na oclusão crônica. Então, avançou também o tratamento em situações mais complexas. E também avançou o tratamento de outras patologias, como a válvula aórtica, estenose aórtica. Estenose aórtica, antes tinha que fazer uma incisão, operar, trocar a válvula extracorpórea, cirurgia grande. Hoje a gente consegue fazer o tratamento da válvula aórtica através do implante percutâneo, ou seja, implanta a válvula através da femoral, né? Através ou da carótida. De um vaso a gente consegue levar a prótese sem abrir o peito e desobstruir a válvula aórtica, evitando a cirurgia cardíaca, que é uma cirurgia muito mais ampla. É claro que para casos selecionados, não são para todos os casos de estenose aórtica, mas já é uma técnica que já está sedimentada no Brasil, no mundo. Hoje, cada vez mais a gente está conseguindo tratar mais a estenose aórtica de forma não invasiva, porque os dispositivos, as próteses, cada vez elas estão melhores, com perfil menor, acesso, né, para o vaso também com menos trauma. Então, assim, são avanços que vão surgindo. Né? As experiências que o senhor já viveu, alguma história, assim, te marcou por algum... Claro que todos, né, são... Cada um tem as histórias, elas, para nós que estamos ali na sala, elas se repetem, assim, aquilo que eu falei no dia a dia. Mas tem alguns casos que são mais impactantes, né? A gente recentemente nós tivemos casos de morte súbita abortada, ou seja, chegou no Ferreira, fibrilando, cardioverteu, intubou, essa deu tempo de chegar, ela fibrilou na hora que chegou na emergência, foi entubada e foi encaminhada para a sala. E ela tinha uma lesão no tronco da coronária esquerda. O tronco é a região onde gera os outros ramos para o coração. Então, é a pior lesão, é a lesão mais grave, porque fechou ali, fecha tudo, não dá chance de nada. E quando ela chegou na sala, foi feito esse diagnóstico, rapidamente ela começou a passar mal e rapidamente foi tratado, feita a desobstrução do vaso. Então, assim, são casos que não teriam chance se não fosse um programa como esse. Essa paciente não iria tolerar, ela ia fechar aquele tronco ali se ficasse no hospital que não tivesse o suporte. Eu acho que ela foi entendida, essa foi no Ferreira. E a gente encontra muitos casos semelhantes como esse. Então, o programa e a abordagem ela é muito gratificante. Isso aí, o infarto agudo, a gente faz o tratamento também de pacientes eletivos, mas é diferente. O eletivo é todo uma outra indicação. O medicamento hoje age muito bem no paciente crônico, mas o infarto, a urgência do infarto agudo, ela tem um impacto muito grande na redução de mortalidade. Acho que a gente já está chegando, né, ao final. Pena, né? Tanta dúvida, pessoal tudo informação, curioso, querendo saber das coisas, querendo saber... Muito esclarecedora a entrevista também. E a gente fica assim se perguntando, né, o senhor é especialista no assunto, que conselho o senhor dá para a população em geral? Porque, na verdade, a gente não sabe, né? A gente nunca sabe. O conselho que a gente dá é aquilo que nós falamos no início. Primeiro, a prevenção. Não esperar acontecer para começar a mudar um pouquinho os hábitos. Aqui a gente não está falando de proibir de comer uma carne vermelha, não está proibido de tomar uma cerveja, nada disso. Mas é ter bons hábitos. É o seu dia a dia, durante a semana, ter um hábito alimentar saudável, fazer uma atividade física, né? Sair do sedentarismo. Não ter estresse. Tentar reduzir o estresse. Nós não vamos ter, mas reduzir o estresse. Procurar um clínico ou um cardiologista para fazer um check-up, fazer uma prevenção, ver como é que estão as taxas de colesterol, triglicerídeos, verificar se a pressão está subindo ou não, ver se já tem um aumento de glicose, ver se já está iniciando um diabetes, porque tudo que for detectado precocemente, a evolução vai ser melhor. Então, a primeira recomendação é prevenção, é procurar um clínico, um cardiologista para fazer uma prevenção, para poder identificar essas doenças precocemente e iniciar aí o tratamento.
E a segunda, foi aquilo que nós falamos, e serve tanto para o AVC como para o infarto. Tem sintoma, não fique em casa esperando, porque essa primeira hora que está esperando pode ser a hora que ele teria a chance de sobreviver, porque 50% morre na primeira hora por arritmia. Então, se teve uma dor no peito, se teve uma dor no ombro que está estranha, teve um suor-frio, teve vômito, está tendo uma indisposição, ou teve um desmaio, não fica em casa esperando, né? Um outro sintoma importante é a falta de ar. Às vezes, principalmente no diabético, no idoso, às vezes não tem dor, mas o paciente ele fica dispneico, ele fica com falta de ar. Por quê? Está dando a isquemia, ele não está tendo a dor, mas o coração começa a diminuir a função dele ali da congestão de líquido no pulmão. A gente chama equivalente isquêmico. Então, deu falta de ar também, vai para a emergência, que isso vai ser a diferença no tratamento. O senhor falou da cervejinha. Sim. Vinho é bom para o coração mesmo? Sim, a gente sabe que o vinho em doses pequenas e tudo também tem um benefício, sim. Tá bom? Dieta com pouco sal, né? E aquilo tudo, né? Com as alimentações aí, pobre em gordura. O que a gente pode fazer é convidar o Dr. Selmo uma outra oportunidade, que o pessoal está tudo querendo saber, tudo cheio de curiosidade a respeito. Que tenha contribuído um pouco para tirar algumas dúvidas, né? Com certeza, com certeza. A gente fica à disposição, gostaria de agradecer ao Frânio, a Liliane, tá? Pela oportunidade. As imagens da próxima vez, hoje ficou muito corrido, a gente pode editar melhor, com mais tempo para ficar mais ilustrativo. Mas eu acho que a gente conseguiu ilustrar bem. Não, a gente vai deixar também as redes sociais do Dr. Selmo aí para o Sim, pessoal, a gente vai deixar na tela as redes sociais, os contatos, né? Vamos deixar nas legendas aí, e para a gente convidá-lo numa próxima etapa, né, Liliane? Gostaria muito de te agradecer, foi realmente muito enriquecedora esse bate-papo, né? Foi nem uma entrevista, foi um bate-papo. E dizer que estamos, assim, de portas abertas. Sempre que você tiver novidades para nos passar, nós estamos de portas abertas. E eu queria só uma provocaçãozinha, assim. Em geral, o povo brasileiro está cuidando do coração? Está bom de coração ou está... Eu acho que precisa cuidar mais. A gente está tendo existe muitos programas, né, falando sobre prevenção, né? Isso está avançando muito. Mas ainda a gente tem uma prevalência muito alta de hipertensão arterial, de diabetes. E a gente sabe que a adesão ao tratamento é baixa. Isso aí já é um dado da nossa sociedade, que mesmo aqueles que acabam sendo diagnosticados, não têm uma adesão boa ao tratamento. Então a gente tem que trabalhar a adesão, o diagnóstico e a adesão ao tratamento. Então a gente tem que, o povo brasileiro, a gente tem que cuidar mais. A gente tem que tem que ter mais programas, né, de saúde pública falando sobre a prevenção. Mais SOS Coração, né? Mais SOS Pelo Coração, Brasil inteiro, né? Mais prevenção. Né? Muito obrigada, José. Nada. Obrigado a vocês. A gente vai encerrando por aqui. Contatos estão todos nas nossas redes sociais. Vocês nos acompanhem aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. A gente está por aí nas redes sociais e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Próximo episódio. Tá bom. Obrigado.